projeto. Então, para a gente é muito importante estar podendo conversar com vocês aqui hoje. Nem quero me estender tanto, porque acho que o momento do debate talvez vai ser até mais interessante do que aqui a nossa apresentação. Mas, rápido, assim, como eu acho que vocês conhecem bem já o texto do projeto, acho que vale a pena a gente partir desse ponto que você posicionou, que é agora, né, nesse período, nessa reta final de ano legislativo, quais são as perspectivas que a gente tem para o projeto de lei. E acho que a gente está a janela de oportunidades, né? Esse projeto todo, ele representou durante todo esse processo uma janela de oportunidades e que pode ou não se consolidar nesse ano, e que da nossa perspectiva do governo faz muito sentido que a gente consiga concluir pelo menos essa fase que a gente se encontra nesse momento do projeto. O projeto de lei da inteligência artificial, ele passou a ser uma prioridade para o governo já no final do ano passado, na verdade, já no meio do ano passado, quando a gente aqui da SRI organizou o que a gente chama de agenda estratégica, que são os projetos de lei que são definidos pelo governo como projetos necessários, né, que a gente impulsiona, tem interesse na aprovação. A gente divide ele em eixos estratégicos, e um eixo estratégico que a gente sempre construiu, né, era o eixo da consolidação da democracia, da temática relacionada à estruturação e o relacionamento entre os poderes. E dentro desse tópico, a pauta da digital sempre foi uma pauta que atravessou com alguns projetos, né? E no ano passado, a pedido do próprio presidente do Senado, o projeto da inteligência artificial passou a ser uma das prioridades nossa para discussão e aprovação. E aí, desde o segundo semestre do ano passado, a gente vem fazendo um esforço no governo para conseguir consolidar, recepcionar e consolidar propostas que pudessem colaborar para a melhoria do texto. Aqui dentro do governo, esse foi um esforço gigantesco, porque é um tema que ele atravessa diversas das pautas, né? Então, a gente teve 19 ministérios envolvidos que, de alguma forma, ou revisaram o texto ou apresentaram, de fato, redações que pudessem colaborar, né, com a estruturação do texto. E a gente, né, SRI, junto com a SECOM, aqui, né, pela Samara, e também a Casa Civil, a gente harmonizou essas posições do governo e abriu o processo de negociação junto com o senador Eduardo Gomes, que foi um parceiro muito importante nessa discussão. E aí, para a gente tem esse lugar, né, que a gente fala da janela de oportunidades, né? Você tem um projeto de lei que é da presidência do Senado, né, e dessa gestão da presidência do Senado, que se encerra em fevereiro do ano que vem, então que tem até o final desse ano para votar as propostas, né, que considera mais relevantes, que tem como prioridade. Há um relator que é do PL, né, um dos principais partidos de oposição, um relator que foi, inclusive, líder, né, do governo anterior, mas que tem um ótimo diálogo, um senador que tem uma capacidade, na minha opinião, ímpar, né, de mediar posições, de construir diálogos, de recepcionar as propostas. Então, com uma comissão, né, de um trabalho, né, que veio de uma comissão que já acho que apontou bons caminhos, e uma urgência, né, que a gente percebe em relação a esse debate, não necessariamente não porque a gente tem verificado problemas, não baseado só na lógica dos problemas, mas também pelas potencialidades, pela capacidade que o Brasil pode ter de colaborar, né, nesse debate em relação à regulação da inteligência artificial, a partir de uma visão, de uma posição que o Brasil representa no debate global. E a gente viu esse tema ganhando bastante prioridade nos debates do G20. Então, a gente sente que existe hoje, mais do que talvez um embate de posições, mas uma vontade de conseguir colaborar, de conseguir construir elaborações
que partam, né, da lógica e da visão brasileira e que possam, de fato, construir uma legislação de um lugar muito mais protagonista do que, na verdade, de forma a refletir, talvez, elaborações de outros países. Então, acho que esse esforço tem resultado no que foi a evolução do texto. E, para mim, acho que esse é um dos pontos mais importantes. Se a gente olha o que era o projeto aprovado na Câmara, primeiro projeto da comissão de juristas, né, o projeto de autoria do relator, do senador Rodrigo Pacheco, do presidente Pacheco, e para onde está hoje o relatório, eu acho que a gente já percebe que ele tem avançado e ele tem conseguido absorver o que são as contribuições dos diversos setores da sociedade no seu texto. Obviamente que isso vai sempre deixando o texto um pouco mais longo, um pouco mais detalhado, mas eu acho que, ao invés da gente construir um texto mais detalhado que ele vai se perdendo, eu acho que ele foi cada vez mais se encontrando. Então, a gente tem conseguido, né, estabelecer exatamente para que vai ser essa regulação, para quem ela vai atingir, quais são as preocupações que essa regulação quer atingir. Acho que as saídas em relação à construção do CIA, de quais são as responsabilidades, elas estão ficando cada vez mais nítidas. E, na nossa opinião, essa talvez a maior tarefa que a gente tem agora nesse momento. Vários dos debates, dos eventos que a gente participa, o que a gente percebe é que muito do que a gente pensa, do que a equipe do senador pensa, do que as pessoas estão pensando relacionados ao texto, eles são pontos que vão se encontrando, mas que talvez ainda não estejam refletidos da melhor maneira do texto. Mas, na nossa opinião, a gente tem avaliado que a gente tem conseguido encontrar boas definições para o texto, tanto que eu acho que são alguns elementos hoje que ainda precisam ser melhorados, e eu acho que vocês devem estar acompanhando as falas do senador Eduardo Gomes, que ele tem participado, né, bastante. Ele tem agora, pós esse momento eleitoral, ele tem apresentado bastante, né, a vontade de conseguir votar esse texto ainda nesse ano. Então, ele tem já dado bastante, vários indicativos, né, sobre questões que ele quer mudar e que, na nossa opinião, de fato, se aprimoradas, vão deixar o texto num lugar muito melhor, né? Então, quando a gente fala da responsabilidade, né, acho que ali a gente pode construir melhores definições, né, dentro da cadeia de agentes, dentro a responsabilidade de cada um dos agentes, quem cumpre cada uma das responsabilidades. Acho que essa talvez seja o nosso maior desafio. É algo que estava muito... quando a gente pega o primeiro relatório, era algo que estava distribuído tudo para todos e foi construído, inclusive, por uma proposta do governo, dirigida pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Justiça, uma tentativa de melhor explicitação de o que seria a responsabilidade de cada um dos agentes. E acho que a gente pode conseguir se debruçar ainda mais sobre essas definições e deixar ainda mais nítido essas definições. Tem uma preocupação que permeia todo o nosso debate, que é muito encabeçada pelo Ministério da Indústria, em diálogo com a CNI, que é uma das instituições que tem apresentado constantemente, né, várias contribuições sobre o tamanho, né, o tamanho desse peso, o custo regulatório, o custo da regulação, para quem está fora do alto risco, né? Então, para a gente, talvez ali também possa ser um caminho de deixar mais nítido né, para quem é baixo risco, nenhum risco, acho que nenhum risco a gente ainda não consegue falar, mas para quem é baixo risco, médio risco, isso que não está lista, as obrigações que a gente pode simplificar ou quais poderiam estar excetuadas, então deixar mais nítido quais são essas excetuações. E acho que tem um debate que a gente também precisa avançar, que é tentar evitar uma confusão que a gente já sentiu que apareceu na comissão, na tentativa de votação que aconteceu em julho, que é de misturar debates que eles, por serem temas digitais, eles parecem próximos desse PL, mas que nada a ver, que tem pouco a ver ou quase nada a ver com esse projeto de lei.
Então, como a gente passou no ano passado, mas em anos anteriores, mas ano passado, um embate muito grande em relação ao PL 2630, uma das principais preocupações dos parlamentares quando a gente chega, né, quando a gente chega para tratar desse tema, é onde eles se encontram, onde eles se confundem. E, na nossa opinião, eles poucos se encontram e nada se confundem, né? Então, a nossa ideia é que fique bastante nítido que esse projeto, ele não está aqui também incubando outros debates que precisam ser feitos nos seus devidos projetos. Então, a gente sente que ainda tem essa confusão, porque quando o tema digital é um tema muito novo, que tem muitos atravessamentos, e aí a gente sente que existe uma preocupação sobre controle de conteúdo, que para nós faz até pouco sentido, porque a gente nem trata disso no projeto. Mas isso aparece com muita frequência na fala deles, e, na nossa opinião, isso precisa ser cuidado. E, por último, uma preocupação que a gente recepcionou durante todo o projeto, e ela às vezes aparece ainda, e a gente acha que está claro, mas como a gente está aqui para debater, é sempre bom escutar, que é em relação a esse sistema de governança, porque a gente escolheu uma saída, uma prioridade para o que a governança realizada, né, a regulação realizada pelos organismos setoriais, pelos órgãos setoriais. Então, a gente tem essa criação do CIA, que veio da equipe do senador, que a gente achou que foi uma saída muito bacana para esse debate, então, estabelecendo a priorização das governanças setoriais, né, das regulações setoriais, e tendo esse órgão como um órgão que harmoniza o sistema, que coordena o sistema. Para a gente foi uma saída muito interessante, mas que às vezes a gente sente que ainda tem muita dúvida sobre qual é o tamanho ou qual é o tamanho da responsabilidade ou do poder que esse órgão coordenador central terá. Como esse projeto é um projeto de iniciativa do Legislativo, ele não poderia, né, tocar em temas que são de iniciativa do próprio Executivo, e como ele está no Senado, nenhum projeto do Executivo, em tese, sanaria esses debates nesse momento. Então, a gente tem tentado construir uma saída que não cause vício de iniciativa, né, que seriam pontos necessariamente de veto, né, por conta da inconstitucionalidade, mas a gente quer deixar muito nítido no texto esse recado, que a gente concorda com essa construção que o Legislativo tem proposto, de um sistema que ele tem um órgão coordenador, ele tem um órgão que harmoniza, que tem capacidade de coordenar esse sistema, mas que as formulações, as resoluções, o que é a elaboração dos órgãos setoriais, inclusive o que é o histórico deles em relação à regulação, é muito importante, que ele não vai ser de alguma forma né, eles não vão ser esvaziados. E acho que isso dá um pouco conta do que pelo menos eu estou enxergando como alguns dos desafios. Aí eu vou passar para a Samara, que eu acho que ela também pode colaborar bastante. Obrigada, gente. Bom dia, gente. Não, na verdade, acho que a Vivi foi super completa no nosso diagnóstico e no que a gente tem visto como os caminhos e os próximos passos. Eu sei que tem bastante ansiedade, né, dos setores, da academia e etc., sobre como, quando isso vai ser votado, de que maneira, com qual texto. Eu acho que um ponto que vale sempre destacar é realmente esse compromisso do texto ir melhorando, né? Um compromisso de não ter compromisso com o erro. E eu acho que isso é uma coisa super importante. Um outro ponto que eu queria destacar, já que eu realmente acho que a Vivi fez um histórico super completo, e para a gente ter tempo aqui para debater, é um ponto polêmico, mas explicar o porquê que ele é tão importante para nós e como que ele aparece no texto. A gente entende que tem uma parte dos nossos avanços e acúmulos que estão muito referenciados nos processos globais, que já foram, inclusive, constituídos, leis que já foram aprovadas. Mas tem talvez um ponto aí de inflexão, de ousadia mesmo do Brasil, que é a proteção dos direitos autorais. E aí a gente tem também feito esse debate muito pautado no qual é o papel que o Brasil quer e precisa cumprir nessa cadeia global de inteligência artificial. E quais são as coisas que nós, a partir de agora, né, do momento zero, a gente já tem para proteger. Então, nós entendemos que o Brasil tem um talento, tem uma produção cultural
artística, jornalística, muito significativa perante o mundo. São dados estruturados super importantes que acabam também sendo matéria-prima para o treinamento de inteligência artificial generativa e que, de alguma maneira, como a gente já tem esse dinheiro em cima da mesa, digamos assim, esse valor dentro desse ambiente organizado de inteligência artificial, nós achamos que vale uma proteção adicional para ele. E é óbvio que a gente entende também e sabe que qualquer elaboração que a gente tem agora, ela sempre pode ser aperfeiçoada. Mas eu acho que vale destacar o porquê que para nós é tão importante que essa proteção exista. Acho que a gente viu vários casos acontecendo aí ao longo dos últimos meses sobre como que os sistemas, as empresas podem utilizar e explorar o valor desses dados e que, de alguma maneira, eles também são uma riqueza a ser protegida. E eu acho que isso é super importante, que a gente debata como algo que não é um tabu do projeto, mas que é algo que precisa ser realmente debatido, aperfeiçoado e compreendido como um dos elementos que a gente entende como parte dessa discussão de soberania do país. Não só uma soberania pautada naquilo que a gente desenvolve ou naquilo que a gente traz para cá, mas também pautada naquilo que a gente protege porque a gente já tem. Então, eu queria fazer esse acréscimo aí na apresentação inicial da Vivi, que eu acho que foi super completa, para a gente poder abrir para o debate.